Nas áreas mais implacáveis da natureza, a sobrevivência não depende de quem é o mais rápido ou o mais forte. Trata-se de quem joga com mais inteligência, trapaceia melhor ou luta como um verdadeiro monstro. Quando os predadores batem a porta, alguns animais não correm. Eles se transformam, explodem, lutam sujo. Esqueça as regras do jogo, porque aqui não existem regras. Isto não é competição, é guerra. E, nessa guerra, vale absolutamente tudo. Prepare-se para conhecer as táticas de defesa mais absurdas do reino animal. Estratégias tão bizarras e criativas que poderiam facilmente estar em um filme de ficção científica. Mas, acredite, são reais. Vamos juntos mergulhar nos 10 truques de sobrevivência mais insanos da natureza. Número 10. O polvo mímico, o mestre do disfarce. Esqueça os camaleões, porque a verdadeira lenda da transformação vive escondida debaixo d'água. Estamos falando do polvo mímico, uma criatura que poderia facilmente ganhar um Oscar por atuação. Seu talento para o disfarce deixaria qualquer equipe de efeitos especiais de Hollywood com inveja. Mas aqui está o detalhe que o torna único. Diferente de seus parentes, que apenas mudam de cor, o polvo mímico vai muito além. Ele pode se transformar em mais de 15 animais marinhos diferentes. Com um simples movimento de braços e corpo, ele vira uma cobra marinha, listrada de preto e branco, deslizando de forma ameaçadora pelo fundo do mar. Quer parecer um peixe-leão cheio de espinhos venenosos? Fácil! Basta abrir os braços e simular aquelas nadadeiras afiadas. Precisa enganar como uma água-viva, um peixe chato ou até mesmo um caranguejo. Também está no repertório. E aqui está a parte mais incrível. Os cientistas observaram que ele escolhe qual animal imitar dependendo do predador que está enfrentando. É como um ator que adapta o papel ao público. Isso significa que, em vez de gastar energia em uma briga perigosa, o polvo joga com a mente do inimigo, enganando e assustando quem ousa atacá-lo. No fim das contas, isso não é apenas uma estratégia de sobrevivência. É pura genialidade. Número 9. O canhão químico do besouro bombardeiro. Pequeno no tamanho, mas gigante na criatividade da defesa, este inseto é literalmente um arsenal ambulante. Armado com química pura, o besouro bombardeiro dispara ácido fervente diretamente de dentro do próprio corpo. E o melhor, ou pior, dependendo do ponto de vista, ele pode fazer isso repetidas vezes, com uma precisão quase cirúrgica. Dentro do seu abdômen, ele guarda 2 câmaras químicas separadas. Sozinhas, essas substâncias não oferecem risco algum. Mas quando o perigo aparece, o besouro mistura os ingredientes em uma câmara de reação especial, e o resultado é explosivo. Em frações de segundo, a temperatura sobe a níveis extremos, ultrapassando o ponto de ebulição da água, e então irrompe em rajadas rápidas de spray tóxico. O efeito sobre os predadores é devastador. Queimaduras, confusão, cegueira temporária e, muitas vezes, uma fuga desesperada. Há registros de lagartos cuspindo o besouro imediatamente após serem atingidos, balançando a cabeça em agonia. Até os cientistas, acostumados a coisas bizarras da natureza, já compararam o mecanismo a um lança-chamas em miniatura misturado com spray de pimenta de alta precisão. Um inseto minúsculo, mas com um canhão explosivo que faria qualquer inimigo pensar 2 vezes antes de atacá-lo. Número 8. O lagarto que dispara sangue pelos olhos. À primeira vista, ele pode parecer apenas uma pedra espinhosa esquecida no deserto. Mas por trás dessa aparência camuflada se esconde uma das armas mais perturbadoras do reino animal. Quando encurralado, o lagarto com chifres não corre, não se esconde e muito menos se rende. Ele ativa um mecanismo que parece ter saído de um filme de terror. É capaz de esguichar jatos de sangue diretamente dos cantos dos olhos. Sim, você ouviu certo. Sangue de verdade, disparado com precisão chocante, alcançando distâncias impressionantes. E não é só a cena grotesca que assusta predadores como raposas e coiotes. O líquido tem um gosto terrível, carregado de substâncias químicas que irritam a boca, os olhos e o focinho do inimigo. Perturbador? Sem dúvidas. Mas no deserto, não vence o mais forte, e sim o mais imprevisível. Aquele capaz de afastar qualquer ameaça antes que ela tente se aproximar novamente. Número 7. O soco explosivo do camarão louva-a-Deus. Ele pode até parecer um bichinho colorido de aquário, cheio de estampas psicodélicas, mas não se engane. Esse camarão é um verdadeiro lutador peso-pesado em miniatura. Armado com braços em forma de clava, o camarão louva-a-Deus desferre golpes que atingem velocidades de mais de 80 km por hora. Mais rápido do que um piscar de olhos. Mais rápido até do que uma bala disparada. Debaixo d'água. E o mais assustador é o impacto. O soco não causa apenas um golpe físico. Ele cria bolhas de cavitação,
minúsculas bolsas de água superaquecida que, ao colapsarem, liberam uma segunda onda de choque tão poderosa quanto a primeira. Ou seja, mesmo que o golpe não acerte em cheio, a própria explosão ao redor já é capaz de atordoar ou até matar a presa. Os cientistas calcularam que a força desse ataque ultrapassa 1.500 toneladas. O suficiente para rachar carapaças de caranguejos, quebrar conchas duríssimas e até estilhaçar vidros de aquário. Não é à toa que mergulhadores lhe deram o apelido de estilhaçador de polegares. E como se isso não fosse impressionante o bastante, o movimento é tão rápido que libera flashes de luz e calor intenso, literalmente fervendo a água por uma fração de segundo. Na prática, o camarão louva-a-Deus não apenas dá soco, ele usa as próprias leis da física como arma. Pequeno no corpo, gigantesco na pancada. No clube da luta subaquática, ele é, sem dúvida, o campeão indiscutível. Número 6. A fortaleza viva do porco-espinho. À primeira vista, ele pode até parecer um bichinho fofo, inofensivo, tranquilo. Mas basta um movimento errado para que essa criatura da floresta se revele como uma verdadeira armadilha de agulhas ambulante. Cobrindo suas costas estão mais de 30.000 espinhos. Alguns farpados, outros ocos, todos projetados com perfeição para uma única função: causar dor. E aqui vai um detalhe importante. Diferente do que muita gente acredita, o porco-espinho não dispara seus espinhos à distância. Mas, sinceramente, ele nem precisa. Com um rápido movimento da cauda ou uma torção repentina do corpo, os espinhos se cravam profundamente na pele do inimigo. E o pior, cada um deles possui farpas microscópicas que tornam quase impossível removê-los sem causar ainda mais dano. Predadores que ignoram os sinais de alerta acabam mancando para longe, com patas, mandíbulas ou focinhos cobertos de espinhos. E, em casos extremos, as feridas podem ser fatais se as farpas perfurarem muito fundo. Até mesmo grandes caçadores, como leopardos e leões, já foram flagrados desistindo de um porco-espinho após apenas uma tentativa frustrada. Essa é uma estratégia de defesa pura. Nada de velocidade, nada de veneno, nada de truques mirabolantes. Apenas uma armadura natural que pune qualquer um imprudente o suficiente para testá-la. No fim das contas, na floresta, o porco-espinho não é o mais rápido nem o mais feroz. Mas, sinceramente, ele não precisa ser. Número 5. O tanque da vida selvagem, o tatu impenetrável. Enquanto muitos animais entram em pânico diante de um predador, o tatu de 3 bandas mantém a calma e se transforma em algo que parece ter saído direto da Idade Média, um tanque de guerra. Quando ameaçado, ele se enrola completamente, dobrando cabeça, patas e cauda até que não reste uma única abertura exposta. Suas placas de armadura se encaixam com perfeição, como se fossem peças de um quebra-cabeça. O resultado? Uma esfera blindada impecável, praticamente indestrutível. Acredite se quiser, nem mesmo as mandíbulas poderosas de uma onça são capazes de abrir essa defesa. Outros tatus apostam na velocidade, cavando ou correndo para escapar. Mas o tatu de 3 bandas segue uma filosofia diferente. Ele não foge, não luta, simplesmente se torna intocável. Morde, arranha, sacode, nada funciona. O predador acaba desistindo, frustrado e confuso, enquanto a pequena esfera de aço natural permanece segura lá dentro, imóvel e paciente. É a defesa passiva levada ao extremo. Sem luta, sem fuga, apenas resistência absoluta. Um verdadeiro tanque medieval perdido no coração da natureza. Número 4. O peixe-bruxa, o sabotador subaquático. Esqueça garras, dentes afiados ou ataques velozes. O peixe-bruxa não luta de frente. Ele sabota. Quando um predador ousa atacá-lo, essa criatura libera um verdadeiro tsunami de lodo, espesso, viscoso e sufocante, que se espalha pela água como um pesadelo líquido. E aqui está o detalhe assustador. Não se trata de muco comum. Esse lodo está repleto de fibras microscópicas que se expandem instantaneamente em contato com a água, formando uma massa gelatinosa impossível de ignorar. Uma única feiticeira é capaz de produzir milhares de fios dessa gosma em questão de segundos, transformando a água clara do oceano em uma nuvem densa e sufocante. Para qualquer predador que respira por guelras, a sensação é equivalente a tentar inalar cimento fresco. Tubarões, enguias e até peixes enormes já foram flagrados engasgando, se debatendo e recuando em pânico após morder uma dessas criaturas. Alguns cientistas não hesitam em chamar isso de sabotagem biológica. E com razão. É uma estratégia tão eficiente que o peixe-bruxa sobrevive praticamente inalterado há mais de 300 milhões de anos.
Enquanto os inimigos se contorcem e lutam para respirar, a feiticeira simplesmente dá um nó no próprio corpo, escorrega para fora da gosma que produziu e segue tranquila, como se nada tivesse acontecido. Número 3. A borboleta coruja, a trapaceira de fachada. À primeira vista, ela não parece nada de especial. Apenas mais uma borboleta delicada, voando pelos trópicos como tantas outras. Mas é só quando abre as asas que a mágica acontece. Ali, estampados com perfeição, surgem enormes olhos de coruja. Não são olhos de verdade, claro, mas padrões incrivelmente realistas gravados em suas asas. Anéis, sombras, profundidade, tudo tão convincente que engana completamente os predadores. Para um pássaro faminto, aquelas manchas não dizem inseto indefeso. Elas gritam: cuidado! Você está sendo observado por algo muito maior e mais perigoso do que imagina. E aqui está o detalhe genial. A borboleta coruja não é rápida, não é forte e tampouco venenosa. Sua única defesa é a ilusão. Mas, na selva, às vezes basta um segundo de hesitação para fazer a diferença entre a vida e a morte. Um simples abrir e fechar de asas, exibindo aqueles falsos olhos intimidadores, costuma ser suficiente para assustar o predador, fazê-lo recuar ou até desistir da caçada. E é nesse curto intervalo que a borboleta garante sua sobrevivência. No fim, ela não luta. Ela não foge rápido. Ela engana. E enganar, no mundo selvagem, pode ser a arma mais poderosa de todas. Número 2. A lagarta-cobra, uma imitação assustadora. No dia a dia, ela parece apenas um pequeno verme verde, lento e indefeso, rastejando discretamente por um galho qualquer. Macia, mole, sem garras, sem veneno. Nada que realmente intimide. Mas basta um predador se aproximar para que o show comece. Em questão de segundos, a lagarta infla a parte frontal do corpo, transformando sua aparência por completo. Surgem padrões que imitam com perfeição as escamas de uma cobra. Sua cabeça incha, assumindo o formato clássico em diamante. E, para completar a ilusão, dois enormes olhos aparecem de repente, encarando diretamente o inimigo. Às vezes, ela até balança o corpo ou produz leves movimentos que lembram um sibilar. E, naquele instante, para um pássaro ou lagarto faminto, aquilo já não parece mais um lanchinho indefeso, mas sim uma serpente pronta para atacar. A verdade é que a lagarta não pode morder, não pode picar, nem lutar. Tudo é puro teatro. Mas um teatro tão convincente que muitas vezes é o suficiente para salvar sua vida. Pássaros já foram vistos hesitando, circulando cautelosamente e, no fim, voando para longe, deixando a pequena atriz intacta sobre o galho. É a sobrevivência levada ao limite da criatividade, vencer pela ilusão. Número 1. A formiga explosiva. O sacrifício supremo. A maioria dos animais luta para sobreviver, mas a formiga explosiva luta para proteger algo maior: a colônia. Quando chega a hora da verdade, esse pequeno inseto se transforma em uma granada viva. Ele contrai o corpo com tanta força que o abdômen se rompe, liberando um coquetel pegajoso e tóxico em todas as direções. A explosão cola os predadores no lugar, queima sua pele e pode até matar atacantes menores na hora. A formiga morre instantaneamente, mas com esse sacrifício, ela ganha tempo. Tempo para suas irmãs se reagruparem. Tempo para a rainha e para o futuro da colônia permanecerem seguros. Os cientistas chamam isso de autotomia suicida, e ela é raríssima. Um ato extremo que levanta uma questão fundamental. O que é sobrevivência, se não desistir da própria vida para que outros possam viver? Isso não é apenas defesa. Isso é detonação. O ato máximo de lealdade, e uma das armas mais chocantes da natureza. Da guerra química ao engano tático, os animais desenvolveram estratégias de sobrevivência que rivalizam com táticas militares e espionagem. Eles não apenas sobrevivem, eles inovam. Então, da próxima vez que você cruzar com uma criatura aparentemente inofensiva, pense duas vezes. Sob aquela casca inocente pode estar o pequeno guerreiro mais mortal da natureza. Se você curtiu essa viagem alucinante pelos movimentos de defesa mais insanos do reino animal, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo. E olha, tem mais um vídeo incrível aparecendo na sua tela agora mesmo. Clica lá e continua com a gente nessa jornada selvagem. Até a próxima!